Ni hao. Ni hao, sejam bem-vindos ao Estema China. Eu sou o Fábio Bessa e estou aqui com o Carlos Gueiros em mais um episódio nesse programa que tá durando, hein? O pessoal falou que talvez a gente não teria tanto assunto. Estamos tendo assunto aí, hein? Assunto tá cada vez que você vai desbravando mais os conteúdos, vai se desdobrando, né? Vão vindo novas sugestões de pautas, assuntos. Então, a gente está falando aqui sobre marcas chinesas, produtos chineses, tecnologias chinesas, tudo que envolva China de alguma forma no mercado de endurance. Eu vou falar de endurance, a gente está falando de corrida bastante, mas, cara, sabia que a galera tá chegando já falando, pô, vocês estão vendo que os caras estão trazendo quadros de bike e marcas chinesas de bike muito boas, muito mais baratos e compatíveis com as que tem aqui no mercado. Então já já a gente vai trazer, acho que alguém para falar aí de bike que tem bastante coisa. E compatível com o bolso das pessoas também, que isso muda muito. Era o apelo da marca chinesa antes. Hoje em dia o assunto está mais amplo e mais complicado, né? Você tem tecnologia, durabilidade, muitas coisas em relação, especialmente aos materiais dele em muitos setores. E para falar de materiais de tênis, quem Exato. melhor? Quem vive do tênis, né? Então trouxemos aqui Rodrigo Machado, apresentador do canal Tênis Certo, o maior canal de tênis do mundo, e que a gente, quando começou a construir isso aqui, né, olhar esse programa, a gente começou a procurar quem estava fazendo review e já teve, assim, teve vários conteúdos antigos, inclusive de discussões, né, sua com o Edu, assim, sobre tênis chineses, né? Isso antes dessa hype agora que está aqui. Então, muito legal você estar aqui. Obrigado pela presença e vamos falar de tênis chinês, cara. Eu que agradeço o convite, né? A gente já tinha gravado antes no Estema e já tinha ficado o convite, né? Já A tinha gente ficado o tinha que convite, vir aqui para gravar sobre tênis chinês. Tênis chinês tá em alta, galera. Não sei se vocês estão ligados, mas assim, é a onda do momento, muitas marcas chegando, muita novidade. E a gente mesmo está tendo que se desdobrar, se dividindo, na verdade, né? Para testar, porque são realmente muitas marcas, muitos modelos. E as pessoas querem saber, né? As pessoas estão perguntando pra gente sobre isso, então a gente está se debruçando sobre o assunto e vamos falar hoje, né? Pelo menos assim, do que eu já tenho, né, de conhecimento, tanto das marcas do mercado chinês e também do mercado brasileiro, né? Para ver quais realmente têm potencial aqui, né? Que tem mais o gosto do brasileiro, então vamos falar disso tudo aí. Bom, inclusive ele trouxe alguns modelos, então ele já fez reviews de vários, selecionou alguns modelos de algumas marcas, né, das mais conhecidas aqui e vai poder falar um pouquinho. Bom, vamos começar pelo começo. Primeiro, assim, ó, se você quer saber mais da história do Rodrigo, vai lá, digita Rodrigo Estema, Rodrigo Machado Estema, que aí você vai ver a história inteira dele, como que ele começou nesse mercado, como que ele chegou no Tênis Certo, né, e um pouquinho da vida dele de professor, engenheiro e tudo, né, o cara que gosta de tênis muito e hoje vive disso. Episódio 233. Episódio 233, né? Dá um YouTube aí que você vai achar. Primeiro, cara, eu queria, antes da gente entrar em detalhe, assim, dentro da sua linha do tempo, aí como um estudioso do tênis, que momento que começou a pintar alguma coisa de tênis chinês para fazer um review, ou alguém que falou, você já viu esse aqui? Que momento que o tênis chinês entrou na sua vida que você lembra, assim, no radar? Eu acho que a 361, né? A 361, ela teve uma primeira operação no Brasil ali por meados de 2018, 2019, foi mais ou menos na época que eu desembarquei, né? Que eu cheguei no Tênis Certo. E então o Edu já estava falando desses modelos, né? E era uma marca diferente, né? Uma pegada muito diferente. Tinha um custo-benefício muito interessante, né? E então chamava atenção por isso, mas no final das contas depois a operação acabou, né, se dissolvendo e tal, e aí agora tá retornando. Então foi a primeira vez assim que eu tive, né, contato, né, com conhecimento assim de a marca chinesa. Para mim foi a 361 e tá hoje oficialmente no mercado brasileiro. Isso é ótimo, né? Porque como vocês vão ver ao longo desse programa, nem todas estão, isso é uma pena. Mas foi com os tênis da 361, acho que Merak, assim, que eram uns modelos ainda sem placa, ainda da era sem placa, né? Que isso veio depois. E eu acho que foi o primeiro, assim, e acho que foi a primeira marca que mandou tênis para eu testar, né? Não vou lembrar exatamente agora qual foi o modelo, mas é uma marca que eu acho que de todas as marcas chinesas é a que pelo menos tem um pouco mais de histórico, né, com o mercado brasileiro, né, patrocinou a seleção olímpica, então eu acho que a marca, assim, pelo menos que eu posso considerar assim como a primeira. Foi essa primeira Uhum. leva da 361.
Falando assim de review, você estava falando, né, que chegou para vocês fazerem um review. O Edu, quando veio aqui, ele tinha comentado que tinha como política um pouco do canal fazer review de tênis que, né, consegue ser comprado no Brasil de forma, né, oficial e direta. Mas eu não sei se agora é um pouco até a questão do pessoal pedindo. A gente está vendo mais, eventualmente, alguns reviews de tênis que não estão aqui. Como que é essa parte sua aí do que você faz o review? Como é que você escolhe os modelos dentro do canal? O Tênis Certo, ele tem um múltiplo papel nesse sentido, né? Que uma coisa é a gente atender a demanda da nossa audiência, né? Do que as pessoas querem saber. E a gente faz, por exemplo, a nossa pesquisa Data Tênis Certo, né? Esse ano teve 15 mil pessoas respondendo. Então a gente meio que monitora assim, o que as pessoas querem saber. E, por exemplo, o assunto China está muito em alta, as pessoas querem saber, tem muita marca chinesa chegando. Mas a gente também tem o trabalho de divulgação comercial, né? Então, que são nossos parceiros, lojas, marcas. E aí, nesse sentido, né, então, da divulgação comercial, da gente, por exemplo, postar um link para a pessoa adquirir um produto, usar o cupom Tênis Certo, nesse ponto a gente ainda assim dá preferência para as marcas que estão oficialmente no Brasil, que então podem ser acionadas caso a pessoa tenha algum problema, acionar garantia, isso tudo. Boa parte das marcas chinesas ainda não estão presentes aqui no nosso mercado. Então a gente fala, né, cita nos vídeos, até eventualmente a gente compra para fazer os reviews, mais pela curiosidade que as pessoas têm em saber. Mas, por exemplo, a gente não divulga link, né? Se a marca não está oficialmente aqui, então se é uma importação independente e tal, a gente, né, procura não fazer essa divulgação, justamente porque a pessoa, o consumidor, nesse caso, não é nem o seguidor, o consumidor não vai ter respaldo. Né? E aí a gente procura fazer sempre tudo certinho. Então, nesse ponto, a gente ainda tem restrição com relação às marcas que não estão presentes aqui. Mas a gente mesmo tem curiosidade, então, de testar os produtos, saber, porque eventualmente elas podem acabar chegando. Sim. Né? E quando elas desembarcarem aqui, pelo menos a gente já tem algum background, né, sobre os produtos. Entendi. Até para situar um pouco, a gente já tem um episódio com o Kyodan, ou Shodan, e a essa altura do campeonato, 361 e Pique Brasil já terão sido publicados. Então, são as três que a gente... Até o momento, estamos construindo a história aqui junto com as entrevistas e a narrativa do programa. São as três que a gente diria que tem discussão se é oficial, se é subsidiária e tal, mas são as que tem um site, que tem uma política, que parcela e tudo mais. E pretendemos conversar também com as empresas que trazem multimarcas de China e que talvez entre nessa questão do link de compartilhar ou não compartilhar, e até para entender melhor como que esse ecossistema vai crescer no Brasil. Eu acho que agora que a gente também, com esses programas, a gente está entendendo, né, quem é quem, né? Assim, quem que é o responsável por trazer a marca, né? Então, ele é um responsável direto, igual a 361, quando a gente trouxe aqui, o Sérgio e a Camila, a gente entendeu que eles eram funcionários da 361 China, que é o escritório daqui. Aí os outros são, assim, falam com a marca, mas aí importam, né? Aí são importadores, né? Assim por dizer. E aí fazem o e-commerce aqui. Então agora que a gente está começando a entender, então é dessa forma, então é assim, eu acho que é um momento de descoberta. E aproveitando... Tava com o Cado Santos, agora cedo lá. E o Cado mandou algumas perguntas que eu acho que cabe agora nessa introdução ao assunto, né? Um pouco mais macro. O Cado falou, cara, eu tô com uma impressão que tá todo mundo falando de China no sentido... porque quando a gente criou o Sistema China meio que para centralizar tudo aqui, só assunto China, a gente já via pequenas pílulas de conteúdo dos influenciadores, de quem entende de tênis... Mas parece que agora o negócio tá dando tá mais frequente, sabe? Por exemplo, sei lá, um influenciador muito conhecido, a cada 10 tênis que ele faz um review, sei lá, um era chinês. Agora tá começando, meio que parece que a cada 10, 4 é chinês. Então, tá crescendo um pouco mais. Você tá com essa impressão? Isso é real? Ou é aquele negócio que quando você começa a pesquisar uma marca de carro, parece que você vê mais ele porque você tá mais atento a essa marca? Você acha que é o quê? Estão falando mais mesmo ou é porque entrou no radar e a gente repara mais? É uma crescente, e eu diria que é uma crescente dos últimos meses. Se a gente for pegar
o nosso data tênis certo, né? Então, que a gente fez a pesquisa. A gente fez a pesquisa, perguntou para as pessoas sobre marcas, sobre, enfim, conteúdo, né, do que elas queriam ver no canal, em fevereiro desse ano. Tinha muito pouca coisa relacionada à China, né? Pouca citação sobre marca chinesa, né? Pedindo comparativos ou reviews de produtos chineses. Mas o que a gente vê de lá para cá é uma crescente porque não é só uma coisa do mercado brasileiro, mas de um mercado global como um todo, né? Então a gente também acompanha os influenciadores de outros países, né? Então Europa, Reino Unido, Estados Unidos, e a gente vê que eles lá também estão despertando para as marcas chinesas, também estão por curiosidade comprando, muitos deles compram, né? Porque também as marcas, algumas delas não têm representação oficial nos países. Então eles compram para testar, avaliar e fazer comparativos, né? E o que a gente tem visto, então, é que como o resultado tem sido positivo no sentido de, olha, o produto chinês hoje é tão bom quanto qualquer outro, né? De qualquer outra marca conhecida e consolidada, os próprios seguidores, assim, olha, eu quero saber mais sobre isso, né? Então, já que eu descobri uma marca nova que tem um produto legal, que outros produtos ela também tem? E aí nisso vai E aí vai puxando o fio. Aham. Então, a gente vê que, assim, é uma crescente dos últimos 6 meses para cá, um aumento na curiosidade das pessoas. Claro que a gente é um canal de nicho, né? Então a gente é um canal especializado em tênis de corrida, a gente fala com um público que é muito antenado, que está conectado, que quer saber do que tem mais fresco de novidade. E então esse público, sim, esse público quer saber sobre tudo que tem disponível, que tem à disposição dele. E em especial no Brasil, muitos produtos chineses, né, muitos tênis chineses, eles têm uma boa relação custo-benefício. Então, ou seja, é um produto de um valor mais acessível. Considerando que aqui no nosso mercado o preço é um grande definidor, né, se o produto vai ter sucesso ou não, um produto chinês que é equivalente a qualquer outra marca, que vai custar 20, 30, 40% menos, o consumidor brasileiro já quer saber. Né? Então, assim, nossa, se ele é tão bom quanto um tênis consolidado, vamos pegar o Evo SL, a gente tem exemplos aqui hoje na mesa. Uhum. Se ele custa R$400 mais barato e entrega uma experiência similar, pô, muita gente quer comprar o Evo SL, mas não tem condição, né? Então, se ele vai custar menos, consequentemente eu quero saber, mesmo que a marca não seja tão conhecida, não tenha tanto prestígio, né? A gente tinha antes até uma desconfiança, né? Mas será que o brasileiro vai abraçar as marcas chinesas? Será que ele vai querer mesmo? Né? Ou ele vai se apegar às marcas que ele tem conhecimento, que ele tem confiança? O que a gente tem visto é que essa, vamos dizer assim, essa fidelidade às marcas tradicionais, ela está muito condicionada ao preço. Se olha, a marca que eu conheço me cobra muito mais caro para entregar a mesma coisa que uma marca que eu não conheço, então talvez eu não esteja ganhando tanta vantagem assim. Então vale a pena experimentar. A gente vê, por exemplo, nos automóveis, né? Poxa, é um produto muito mais caro. A gente está falando de um valor muito mais alto para ser desembolsado. E a gente vê um crescimento gigantesco aí das marcas chinesas, né? Derrubando marcas consolidadas, né? Que tem história, que tem tradição. Porque o consumidor viu que há uma melhor relação custo-benefício, né? E é justamente, eu acho que aí, na relação custo-benefício, onde está a porta de entrada para muitas dessas marcas, né? Então, assim, tô te entregando a mesma coisa, tô te cobrando mais barato, a marca talvez não seja conhecida, mas seja por aí mesmo que a pessoa vai conhecer e a partir daí pode se tornar adepto, pode se tornar cliente. Legal. Aí a parte das faixas de preço, já puxando nesse assunto, a gente tem os tops de linha que os chineses batem ali quase no 2.000. Acho que um modelo, talvez esse Anta novo aí, passou de 2.000. Mas você fica com 800, 900, os com placa normalmente, com espuma super crítica. Você tem a linha do meio, que seria mais ou menos abaixo. Não sei se o pau para toda obra eu gosto, que eu acho que a sensação que dá é que vocês inventaram o termo. Até fui pesquisar na IA, eram madeiras que funcionavam em qualquer parte da obra e eram resistentes, né? Então, é uma expressão que veio... Ele que é de material deve talvez até saber que madeiras eram essas, mas... E vai muito bem. E tem essa última linha, que não é uma marca, mas sim uma classe de tênis, que é o Shunta, que já tem Shunta, fulano de tal, que já tem variação dentro deles, que são super acessíveis. E eu nem sei se o fim da taxa das blusinhas pode beneficiar aí o Shunta de não ter abaixo de $50, talvez, pode ficar mais barato ainda.
para você falar um pouco do range e aí aproveita e apresenta os modelos que você trouxe. O que a gente vê do nosso público, né? Então, vamos lá. O público do tênis certo é um público que consome rede social, né? Que está conectado com a corrida. Algumas pessoas são curiosas ali, uma porcentagem menor, né? Não são corredores, mas querem saber sobre tênis. E o que a gente enxerga em relação ao preço é uma pirâmide, né? Então, quanto menor o valor, maior o número de pessoas que estão dispostas a investir no produto. E aí, quando passa dos R$1.000, por exemplo, na última pesquisa que a gente fez, com 15 mil pessoas, apenas 6% disseram que pretendiam acessar um produto acima dos R$1.000. Então, ou seja, a gente está falando com o topo da pirâmide das pessoas que então querem investir num tênis de corrida. Isso vale para todas as marcas, né? Então, é abaixo dos R$1.000 onde está a maior parte das pessoas interessadas em comprar um tênis de corrida. E o pau para toda obra, né? A gente usou esse rótulo na época, porque eu e o Edu, a gente estava quebrando a cabeça assim, tipo, cara, a gente precisa dar a entender que o produto é versátil, né? Nos Estados Unidos eles usam o Daily Workhorse, né? E se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria o burro de carga. Não fica tão legal, não fica tão elegante. E para toda obra as pessoas entendem, né? Então, assim, poxa, é um tênis que eu posso usar para o meu treino de tiro, treino longo, posso usar na prova. Porque, poxa, se eu estou investindo um valor um pouco mais alto num tênis, eu quero usar ele a maior quantidade de vezes possível, né? O problema, por exemplo, do tênis de placa, ele é feito pro dia da prova, né? Alguns têm uma durabilidade muito baixa. Então, pensa, eu vou gastar R$2.000 para um tênis que eu vou usar uma vez por mês, só no dia da prova, então eu dou menos utilidade para ele. Num tênis pau para toda obra, você tem uma durabilidade maior, você tem uma possibilidade de uso maior até para fora da corrida, né? Tem muito tênis que é tão legal, tão divertido, que você também aproveita ele para o uso casual. Ou academia, enfim, qualquer outro esporte. Então a gente vê, por exemplo, na faixa abaixo dos R$1.000, grosso modo, entre 600 e 800, é onde dá para dizer assim que está 50, 60% das pessoas no interesse em comprar um tênis de corrida, né? Um tênis de corrida, vamos lá, né? De uma marca conhecida, a pessoa já tem noção de tecnologia, né? Que era uma coisa assim, o tênis muito barato, ele vende mais? Vende, claro que vende, mas, de repente, para um público que é menos exigente com relação à tecnologia, né? Então, assim, cara, eu tô começando, eu nem sei se eu vou ficar nesse esporte, né? Eu vou gastar R$600 num tênis, né? Então, ele, às vezes, acaba acessando o tênis de entrada de marcas conhecidas, eventualmente pode comprar o Shunta. O Shunta, ele tem uma polêmica, né, ao redor dele, porque, né, dizem nas pesquisas, né, supostamente, que ele é uma imitação de um tênis da Erk, que é uma marca chinesa, essa sim, né, consolidada, existente lá, e que, na verdade, assim, ele é como se fosse uma white label, né? Então, você tem várias fábricas fabricando o tal do Shunta, você tem nomes diferentes para o mesmo produto, ele chega num valor muito barato, muito acessível, né? De fato, é um produto muito simples, e que chega para um público, assim, que, cara, eu nem sou muito exigente, eu só quero pagar barato mesmo, assim, botar o tênis aqui para fazer volume, por curiosidade mesmo, talvez. Mas é um produto que você não tem, assim, nem confiança de que, olha, o produto que eu vi lá no vídeo é o mesmo que eu vou receber em casa. Nem isso você sabe, né? Porque cada um usa um link diferente, não sei o quê, a oferta, o preço está sempre variando. Então, você não tem, não é um produto oficial, sabe? Que você pode dizer, olha, o Adidas Evo SL vai ser o mesmo para todo mundo, não importa de onde você compre. Não, o Shunta, dependendo da origem, a gente mesmo comprou um que não tinha nada a ver com o que a gente pretendia testar, enfim. Então, tem muita gente comprando esse tênis, mas assim, é mais pela curiosidade ou mesmo que assim, cara, não sou exigente com nada, assim, não tô tão preocupado assim, porque eu imagino, o cara que vai fazer, por exemplo, uma maratona ou uma outra maratona, como no caso do Carlos Santos, você vai botar todo o teu investimento de tempo, de treinamento num tênis que pode romper o cabedal no meio da prova, ou que pode ter um problema de, por exemplo, assimetria. O pé esquerdo é diferente do pé direito. E aí, isso para gerar uma lesão a longo prazo. Você perder uma unha no meio da prova, imagina? Então assim, com certeza não é um corredor experiente, não é um corredor exigente, não é um corredor que leva a sério o hobby, né? E então, beleza, a gente sabe que existe e assim, tá vendendo muito, mas, por exemplo, é um tipo de produto que a gente não tem nenhuma confiança em divulgar, né? Porque nem representação oficial, enfim, não tem nada, assim, é um produto realmente que você encontra por aí em plataformas,
E que tá fazendo sucesso, eu acho que mais pela curiosidade, né? Poxa, um tênis de R$100 e poucos, R$200, que tem placa de carbono, e na verdade não é placa de carbono, né? Então, quem já testou sabe que realmente, assim, é um produto que não tem a mesma qualidade, por exemplo, desses aqui que estão na mesa, que alguns são até um pouco mais baratos, como o caso esse aqui é o X-Step, 2.000 km 5 Pro, né? E é curioso, ele tem esse nome 2.000 km porque, segundo a própria X-Step, ele duraria tudo isso de quilometragem. Caramba. Né? Boa parte dos tênis de corrida, assim, estabelece um range médio ali entre 700 e 1.000 km, então esse aqui seria o dobro da durabilidade. Ele tem esse visual que lembra muito o EVSL, não por acaso. Nitidamente... Esse que é o que você falou que tá na mesa, que é parecido com... E aproveita e comenta do cadarço também, de como você... depois no final. Sim, sim. Então, assim, ele a X-Step, para quem não conhece, ela é a terceira marca, né, na China em termos de volume de vendas, mas ela é a top 1 no shoe count das provas na China, né? Então, é uma marca muito estabelecida, grande. E ela lançou esse produto aqui, logicamente, mirando no EVSL, que é o produto talvez global de maior sucesso do mercado de running, né, pelo menos no último ano. E a execução aqui é um pouco diferente, né? Então, o que eles fizeram? Olha, a gente vai tentar fazer um produto que tem uma durabilidade maior e um preço menor, né? Para ver se esses diferenciais conquistam as pessoas que, de repente, estão querendo um EVSL. Logicamente que eu não testei os 2.000 km para dizer que realmente dura isso tudo, né? Mas pela construção dele, parece que sim. E que eu já ouvi já de pessoas que testaram ele bastante, assim, realmente ele tem leve, né? durabilidade, o peso é muito parecido com o do EVSL, cerca de 220 gramas. Mas ele tem algumas diferenças. Por exemplo, a espuma dele, ela é feita num processo diferente, né? O processo, eu diria que até o processo hoje de fabricação da espuma é mais importante do que o material em si. A gente tem, por exemplo, o EVA, o TPU, o TPE, o PIBA, o ATPU, são as espumas, a fórmula que é hoje utilizada na maior parte dos tênis de corrida. Só que o processo importa tanto quanto o material que é usado. Então, por exemplo, segundo a X-Step, esse tênis usa uma plataforma em PIBA. Pô, PIBA, né, para quem conhece, é um top, né? De linha. Topo de linha. Só que o processo usado é o processo BID, né, que são as bolinhas. Então você infla as bolinhas primeiro e depois você compacta para conformar a entressola. Usando esse processo, você consegue um nível de durabilidade muito alto. Então, por exemplo, o Boost da Adidas sempre teve essa característica de ter uma alta durabilidade, amortecimento que dura muitos e muitos quilômetros. Porém, você tem uma plataforma que é mais firme, menos responsiva, porque você não tem uma coesão total, né? Cada partícula ela tá alinhada de um jeito diferente, então a resposta ela não é direcional. Então você não tem o máximo de retorno de energia, você não tem o máximo de amortecimento. Então é um jeito de você fazer o produto durar mais, porém, quando comparado diretamente com o EVSL, né? Esse aqui, a percepção é de que ele é muito mais firme, Entendi. Que ele responde menos, é menos eficiente. Então, nesse caso, assim, eu nem diria que ele é um concorrente direto, né? Seria, né, uma fórmula, um jeito similar de fazer o produto. Que é, por exemplo, diferente do que a gente tem aqui. Esse aqui é o Anta Zone 2. Então, esse aqui também, né? Vocês podem ver na câmera, né? É muito parecido também. Mira muito no mercado do EVSL, é um tênis sem placa. Embora todos eles tenham uma plaquinha pequena, aqui no Next Step aqui fica até mais fácil de vocês verem. O EVSL também tem, ó, essa plaquinha logo abaixo da palmilha. Ela é mais uma plaquinha de estabilidade. Tenta mostrar. Tá? Tenta mostrar ali. Quem tá vendo em vídeo no carro, no Spotify, lembra que o Spotify também tem vídeo, então você consegue depois dar uma assistida para você visualizar os modelos. Então, o EVSL, assim, ele é um tênis sem placa, né? A gente entende ele como um tênis sem placa, embora ele tenha essa plaquinha mais para dar estabilidade, né? Mas então, se você for flexionar o tênis, ele flexiona como, né, um tênis comum. No caso da Anta, então esse aqui chama Zone 2, e é um nome engraçado, né? Porque assim, nossa, mas o EVSL é um tênis para você fazer treino de ritmo, um treino mais forte, não um treino em zona 2. A gracinha aqui é que esse tênis ele foi desenvolvido junto com o Bekele, né, que é um maratonista consagrado. Pô, o cara tem 2 horas e 1 na maratona. E na zona 2 do Bekele, ele corre entre 3:30 e 4 minutos o quilômetro, que é o range perfeito para usar esse tênis. A gente vai estar em zona 4, zona 5, e o Bekele vai estar em zona 2. Então essa é
diria assim, o senso de humor da Anta, Porra. né, em nomear o tênis. Mas ele é, cara, muito similar, eu diria, no meu entendimento, tão bom quanto o Evo SL. A espuma dele é feita no processo small to large. Então, né, você pega uma pecinha pequena, coloca no autoclave e ela expande de uma vez só. Então, você consegue inflar ela de um jeito, deixando a espuma mais leve. Esse tênis aqui ele é mais leve do que o Evo SL. E você consegue propriedades mais coerentes. Amortecimento, retorno de energia. Só que é um processo mais caro. Esse tênis custa mais caro que o Evo SL. Então, nesse caso, aquele negócio assim do o tênis chinês é mais barato, não nesse caso. Né? Ele vai custar a mesma coisa que o tênis da Adidas. Isso, se claro, se você trazer para o Brasil certinho, né, pagando todos os impostos. Então, ele acaba, né, te entregando uma experiência tão boa quanto o tênis consagrado, só que ele vai te cobrar praticamente a mesma coisa, até um pouco mais caro aí, dependendo da versão dele. Aí talvez tenha aquela barreira, né, do valor, né? Porque você pode querer, às vezes, ir no certo, né? Falar, pô, eu já conheço, enfim, aqui, e até questão de assistência depois. Mas então a percepção desse Anta aqui, ela já é mais confortável no pé do que, por exemplo, esse do X-Step aqui, em relação de conforto. Se a gente for considerar o paladar do brasileiro para tênis de corrida, né? Os tênis da X-Step, eles têm uma batida mais seca, mais firme e que eu acho que a maior parte da galera não ia curtir, né? O chinês, o oriental, de certa forma, né? O japonês também, ele gosta desse tênis mais sequinho, mais baixinho, tanto que no Japão tem modelos até hoje que tem a plataforma bem fininha, né? Porque é um estilo de corrida que é muito usado lá, a galera corre desde criança, então corre mais com a ponta do pé, aquele negócio todo, não usa tanto calcanhar. Então, nesses mercados, o tênis com menos amortecimento, às vezes faz mais sucesso do que o tênis com muito amortecimento. Já no mercado ocidental, Estados Unidos e Brasil, a gente copia, né, a gente tem mais ou menos o mesmo gosto, que é o tênis macio, o tênis gostoso, com mais amortecimento. A gente começa a correr aqui no Brasil, em média, a partir dos 30 anos, né? Então, a gente não tem todo esse histórico, né? Toda essa velocidade. Eventualmente, a gente está com sobrepeso. Aliás, usa a corrida para perder peso. Então, nesse caso, o amortecimento é fundamental, né? Então, um tênis mais seco não vai fazer tanto sucesso quanto um tênis mais macio, mais gostoso. E isso é geral, assim, o que a gente percebe, assim, cara, quanto mais amortecimento um tênis tem, mais a tendência das pessoas quererem, mais a tendência das pessoas gostarem. Quando a gente posta lá, por exemplo, as ofertas no grupo do nosso grupo do Telegram, né, a gente tem lá uma escala de amortecimento, né, que a gente mais ou menos avaliando, assim, para a pessoa ter uma noção, né, olha, esse tênis está mais para firme ou está mais para macio? O que a gente percebe a pessoa, ela tenta comprar o tênis com maior quantidade de amortecimento que o dinheiro dela pode pagar. Então, em cada faixa de preço, qual é o mais macio? É isso que eu vou querer, né? Cara, que interessante essa análise. Então, que a gente percebe, assim, de algumas marcas chinesas, né? Então, por exemplo, a X-Step, a própria 361, né? Esse aqui é o Furious 2. Ele tem a batida mais seca. Ele tem realmente uma batida mais firme. Então, assim, não acho que vai ser o tênis escolhido para fazer maratona para a maior parte das pessoas. Eu diria que até uns 10K, 21 quilômetros dá para fazer tranquilo. Mas, pensando em conforto, ele não é a melhor opção. A 361 tem outras opções mais macias, mas dos tênis de placa deles, a linha Flame, né, a linha Furious, costuma ter essa batida mais sequinha, assim. Então, já é para um nicho menor de pessoas. Na Li-Ning é o contrário, a Li-Ning faz tênis super macios, assim, todos eles que a gente testou até hoje, quem testa muito, né, os tênis da Li-Ning é o Adriano, faz a live comigo todo domingo, aliás, ele é outro cara para trazer aqui, ele, assim, tá convidado dos já. caras no Brasil, assim, que mais testa tênis chinês, que mais conhece tênis chinês é ele, e ele fala assim, cara, os tênis da Li-Ning, assim, eles surpreendem pelo nível de amortecimento e retorno de energia, esse efeito bounce, né, então eles tem espumas muito legais, geometria também da entressola, ou seja, você aproveitar isso tudo, né, para te catapultar para cima, né, e para frente. A própria Anta também tem modelos de amortecimento muito legal. Então, eu acho que assim, as marcas que mais vão ter aceitação do nosso mercado são aquelas que vão apresentar não só um bom custo-benefício, mas também um bom nível de amortecimento, porque é isso que o consumidor brasileiro médio procura.
A Li-Ning, assim, dentro do mercado chinês, ela também tem uma fama ali, entre aspas, também de ser um pouquinho mais cara, né? Assim, pro... Ela sempre quis ser, aspas, a Nike chinesa, do tipo, dominar e depois ser multisporte e ter uma etiqueta mais cara, oferecendo quase a mesma coisa, mas com esse efeito de grife. Com o tal do Guochao, Orgulho Chinês, Geração Z, então. Sim. Mas aí acho que eles talvez erraram a mão e a Anta atropelou, colocando a fila num segmento mais premium, a fila da China, que é da Anta. E, enfim. Bom, você falou, a gente tá com o Kyodan aqui também, né? E aí eu tava comentando com você sobre. Esse aqui foi um que eu comprei com um cupom, sabe de quem? Não foi do tênis, eu nem sei se eles tinham cupom, mas era do tio Maico. Ah, CC, Canal Corredores. Mas foi o que eu percebi, assim, eu tava falando pra você, é um tênis leve, bem responsivo, mas como eu tava vindo no meu ciclo treinando muito mais com esses super trainers aí da vida, sem placa, né, mas com espuma boa, eu percebi quando eu pus no pé um pouco mais firme, assim, um pouco mais rígido, até pela própria placa, né? Mas depois que eu fui fazendo o treino, eu comecei a ver que ele entrega, e ele entrega muito, assim. E aí é um tênis leve, né? Que você não percebe tanto no teu pé e ele tá te empurrando. Mas teve essa percepção, talvez, um tênis um pouco mais rígido. E aí eu queria, assim, aproveitar, falando especificamente da Kyodan, porque daí eles trouxeram o PB, basicamente, né? E o Plate. Plade, né? 2. Que agora, inclusive, acho que lançaram o 3, né? também. Acho que saiu. O 3, é o 3. Que são tênis na faixa mais de 1.000. Assim, esse aqui, você com cupom, você vai pagar 1.000 e alguma coisinha, 1.100. O outro tava, acho que 1.400. Esse tá 1.449 no oficial. O 3 eles ainda não trazem, mas o Corra Barato tá 1.859 o 3. Então todos acima de 1.000. E aí, quando a gente trouxe aqui o pessoal O Plade, né? Eu apontei pra esse, mas estamos falando do Plade. da Kyodan, a gente perguntou justamente isso. Falou, vocês escolheram, né, 2 tênis topo de linha deles. E aí eles falaram que lá na reunião, enfim, na China, eles explicaram que eles eram topo de linha. Falaram, vamos apostar em trazer eles. Mas eu acho que talvez aí entra um pouco no raciocínio que você falou, né? De não ser assim, não vai ter volume de venda nisso daqui. Que apesar da gente gostar muito, né, não é um tênis que é barato de você comprar a cada 2, 3 meses, né? Como que você vê, assim, hoje, quem tá aqui no Brasil? Então tem Kyodan, tem a 361, tem a Pix. Dentro dessas que estão aqui dentro, como é que você vê o portfólio, assim, que se você pudesse falar? Não, de fora é fácil falar, eu sei, mas é isso que a gente quer que você fale, porque você tá de fora. Eles receberam um pique, o Up 30, né? Vocês receberam. Tipo, qual que é a sua análise do portfólio? Assim, quem que você acha que está fazendo um trabalho, né, legal? Alguns que precisam talvez dar uma pensada em outro, né? Aquela super saia justa que a gente põe convidar, mas é isso que a gente quer saber, assim, tipo, a sua leitura do mercado de, cara, se você acho que aqui esse aqui tá fazendo um trabalho legal, esse aqui eu acho que dá para melhorar ali, tudo daquele jeitinho que você vai saber falar. O que a gente percebe, né, então, mais uma vez, voltando para a pirâmide, né, pensando do ponto de vista de grana, né, de investimento que as pessoas estão dispostas a fazer. Então, quanto maior o preço, menor o número de pessoas. E quando a gente fala de tênis de placa, então a gente está falando de desempenho. Então, não só a gente está falando do pico da pirâmide financeira, como também da pirâmide de performance, né? Então, o grosso dos corredores no Brasil são pessoas que correm por prazer, correm por saúde, correm para perder peso. A minoria, eu diria assim, eu não tenho esse dado, tá? Mas diria que, assim, menos de 10% das pessoas pensam numa qualificação para Boston, né? Pensam em fazer um sub-3 numa maratona, ou mesmo, sei lá, 1h30 na meia maratona. Então, a gente tem um número menor de pessoas interessadas na alta performance, né? Então, um alto desempenho para um corredor amador. Então, por exemplo, um tênis de placa de carbono como esse daqui. Se ele vai custar R$2.000, então eu já estou competindo com os tênis de placa de carbono de alto desempenho de Nike, de Adidas, de ASICS, que são marcas, por exemplo, que são vistas nos pódios das majors. Para esse cliente que está disposto a investir R$2.000, essa validação na alta performance, no corredor de elite, é muito importante.
É muito importante. Tanto que a gente vê, por exemplo, assim, uma queda de interesse nos tênis da Nike, porque tá sumindo, tá cada vez mais raro a gente ver tênis da Nike no pódio em Majors, né? E um crescimento grande de Adidas e de ASICS, Sim. que hoje são as duas marcas que mais aparecem. Então, esse cara que tem condição de investir muita grana, ele precisa dessa validação. Então, ele precisa ver que a marca realmente tá entregando desempenho, tá patrocinando atletas, né, de ponta, então realmente tá tendo relevância, tá tendo prestígio. O que eu posso dizer, de testar, esse aqui é o PB6, para mim ele é tão bom quanto o Vaporfly. Só que eu acho difícil a pessoa pagar a mesma coisa por ele do que por um Vaporfly, porque o Vaporfly tem mais histórico, né? Pô, foi o primeiro super tênis de placa de carbono, tênis que o Kipchoge usou durante muito tempo. Esse aqui, ele não tem todo esse histórico, né? Então, tipo assim, poxa, quem é que ganhou alguma prova importante com esse modelo aqui? Tem o quase, né? O Kiptum, que deu um balão na Kyodan. Teve uma história dele. Ele assinou o contrato e não usou no dia da prova. Pois é. Ele escolheu o Nike, podendo ganhar dinheiro da Kyodan. Então, quando a gente olha assim, né, para esse mercado de ponta, né, então são os produtos mais caros, voltados para velocidade, a gente tem um número de pessoas disponível para comprar menor. Então, pensando que você quer entrar no mercado, você quer conquistar um share maior, você quer aparecer no shoe count, né? Então, a sua marca ser vista, eu vejo hoje muito mais pessoas correndo com chuntinha do que correndo com os tênis da Kyodan, por exemplo. Né? Por quê? Porque a Kyodan tá disputando lá no topo e a Shunta tá correndo por baixo ali, né? Tá nos tênis de base, né? Então, assim, você consegue entregar para o maior número de pessoas. E quem é visto é lembrado, né? Então, pensa assim, numa assessoria de corrida. Cara, uma pessoa comprou um tênis de uma marca diferente, os outros já vão querer saber. E aí? É legal? Não é? Quanto você pagou? Então, acaba virando ali um micro-influenciador, né? Hoje todo mundo consegue produzir conteúdo, né? Então, você influencia as pessoas ao teu redor. E isso no boca a boca ali, tipo, olha, o tênis é legal, custa barato, funciona, talvez funciona para mim, talvez funcione para você. Então, pensando do ponto de vista de estratégia, cara, o nosso mercado, ele é muito difícil. Então, a gente vê marcas gigantescas tendo dificuldade de entrar aqui. Por exemplo, a Brooks e a Saucony são duas gigantes do mercado americano. A Brooks é talvez a maior marca do setor nos Estados Unidos, e aqui ela tem uma dificuldade enorme. Ela é desconhecida, ela já está na terceira operação aqui, e ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque ela não é vista, por exemplo, em outros esportes, como o caso do futebol. O futebol é a grande paixão do Brasil. Ela não tem um investimento de marketing e divulgação tão grande quanto as outras, né? E isso é importante, né? Se a tua marca ela não é conhecida, ela tem que ser conhecida de algum jeito. E isso é através de divulgação comercial, né? Então, por exemplo, no setor automotivo, as marcas chinesas, cara, elas chegaram pesado, investindo muito em divulgação, aparecendo na televisão, enfim, muitos lugares nobres. Então, você vai gastar um dinheiro muito grande para que a tua marca seja conhecida. E aí, aos poucos, conforme você vai conquistando clientes, as pessoas começam a ver, olha, eu tô começando a ver mais carros daquela marca na rua, então talvez realmente entregue tudo isso que a propaganda está sugerindo. Né? Então, começar do topo é começar do jeito mais difícil. Você vai tentar conquistar um cliente que é muito exigente, que ele tem opções consolidadas na mesma faixa de preço. Então, assim, para ele optar pela tua marca, você tem que vender uma história muito boa. E é difícil. Pô, na Adidas o cara acabou de bater o recorde mundial. Então, assim, a Adidas cobra o que ela quiser pelo tênis que vai vender, né? Então, assim, é o tipo de coisa que inspira as pessoas desse nicho. E pensando assim, poxa, a maior parte das pessoas quer um tênis com uma boa relação custo-benefício, né? Então, assim, poxa, a gente pensar num dos sucessos do mercado brasileiro, né? O Olímpicos corre, né? Então, corre 3, corre 4, corre 5 agora. É um produto numa faixa de preço bem menor. Então, R$600, é um tênis sem placa, mas que muita gente pode usar. O corredor que está começando agora pode começar. O cara que está só pensando assim, vou caminhar, fazer academia, vou usar no dia a dia mesmo. Então, essa faixa de preço, ela é mais convidativa, né? E, por exemplo, a 361 ela tem os tênis de topo, então o Furious, os Flame,
Mas os tênis que mais vendem da marca são os tênis nessa faixa de preço do corre. Então, ali na casa dos 600, 700 reais. Né? Então, a gente tem o Eleus, por exemplo. O Eleus foi engraçado, né? Nem a 361 tinha noção, assim, que ele tinha potencial. Aí eu sei que, eu não lembro agora, não vou lembrar se a gente comprou, se a 361 mandou. Eu sei que a gente viu que o tênis estava com um preço muito bom, a gente só não sabia se ele era legal. Quando a gente testou, a gente viu, olha, Edu, esse tênis é tão bom quanto o Nova Blast. Só que ele tá custando 300 reais mais barato. Aí a gente fez o vídeo e postou o link, né, da 361. E, cara, assim, o tênis evaporou, sumiu. Eles tiveram que comprar outro lote, mandar vir outro lote lá da China, agora ele tá disponível novamente. Então, é um produto que eu vou dizer que tá mais acertado pro nosso mercado. Tá uma faixa de preço interessante, traz conforto, traz versatilidade, né? Então, um tênis estilo Papa da Dobra. Eu acho que você entrar por aí é o jeito mais fácil do que você tentar vir lá pelo topo. Muito bom. Alguma coisa que você tá anotando, o cara vai anotando as coisas. Não, é que junta um monte de coisa, depois eu revi uns vídeos dele, vai batendo os insights. Aí eu peguei a anotação da vinda do Edu aqui, mas para pegar o histórico do tênis certo com China. Mas só um comentário assim, mais breve, mas que é interessante. Apareceu num post de Instagram e eu fui atrás hoje. A Xincell é uma empresa química chinesa que é quem faz a espuma do Adidas do recorde mundial. E depois esse tênis ele é montado numa fábrica super secreta da Adidas na China, mas é o super secreta para evitar a engenharia reversa de tipo, olha como eles fazem, vamos fazer uma versão do Ad 03 por 1/3 do preço. E então eu não sei até que ponto isso eles ficam reféns ou se a China vai com prazer continuar sendo o lugar de onde você vai fazer as espumas supercríticas mais top possível e que, engraçado, o tênis é criado na Alemanha, mas com uma espuma chinesa e montado numa fábrica dentro da China, apesar de ser Alemanha. Eu acho que até pegando o gancho com isso e aproveitando que você estava falando da Olímpicos, você participou do desenho, né, do Corre 5 agora, né? E nas apresentações da Olímpicos, quando vai o Evandro lá, ele sempre mostra um pouco do processo de cara, coisa do nível mais alto de tecnologia que obrigatoriamente vai para a China. Assim, ele vai muitas vezes para a China, ele vai atrás de materiais, tudo, apesar do desenho do projeto, como que vai montar as peças, as proporções, é o segredo, né, industrial da Vulcabras, da Olímpicos. Mas a tecnologia eles vão buscar onde tem de melhor e sempre remete à China. Então, para quem não conhece, assim, que você pudesse explicar um pouco, igual esse exemplo da Adidas, né, que vai numa fábrica lá na China, o que a China tem de tecnologia que talvez não tenha em outros lugares e que acaba sendo ainda mais vantajoso para uma Vulcabras, sei lá, ao invés de comprar... Isso eu teria que perguntar talvez para o Evandro para saber direito, mas eu até convidei ele já, ele falou que viria. Ao invés deles, uma marca gigantesca aqui, uma indústria gigante, de ter os equipamentos aqui, mas não, vale a pena ir lá fazer e trazer para cá e montar aqui, né? Então, como que você pudesse falar um pouquinho para quem não conhece desse processo das marcas de tênis em usar tecnologia e produtos da China? Isso aí vem no histórico desde os anos 60. Seu livro favorito, né? Phil Knight. O Phil Knight, que conta a história da Nike, então como surgiu a Nike. Quando o Phil Knight, que na época importava os tênis da Onitsuka, hoje ASICS, para o mercado americano, então eles começaram a também ajudar no desenvolvimento, né? Tinha o Bill Bowerman, né? Que ele dava uns insights ali, olha, eu acho que mudar o solado, colocar um pouquinho de amortecimento, eles começaram a dar tanto pitaco, ele assim, olha, eu acho que a gente já tem conhecimento para fazer a nossa própria marca, né? Então foi aí que eles pensaram, bom, vamos fazer a Nike, vamos criar uma marca própria, com o nosso desenho, o nosso controle total, né, dos direitos de fabricação, design, só que não vamos produzir nos Estados Unidos. Porque aqui é muito caro. Mão de obra americana é muito cara. Vamos produzir onde é mais barato, onde sempre foi mais barato, do Sudeste Asiático, né? Então, China, Taiwan, Hong Kong, a mão de obra era muito barata e você consegue produzir em alta escala, né? Quanto maior a quantidade de pares você faz de uma vez só, menor é o custo unitário, né? Então, você consegue trazer num preço melhor.
Então a Nike, quando nasceu lá nos anos 60, já tinha como esse modus de produzir o tênis. A gente cria o tênis nos Estados Unidos, mas a gente fabrica na China e traz para cá, né? Num preço mais barato. E se a gente for pensar hoje, praticamente todas as marcas produzem no Sudeste Asiático. Né? A On Running, por exemplo, que tem toda essa brand de marca suíça, o produto é desenvolvido na Suíça, mas ele é fabricado na China. Adidas, ASICS, todas Até as... Kiprum, que é francês, é 100% China. A própria Olímpicos agora, né, o Corre Pace, por exemplo, foi desenvolvido aqui no Brasil, lá em Parobé. Mas a produção dele, como é um processo muito sofisticado, né, então você precisaria investir milhões de reais em maquinário, na China isso já está disponível. Né? Então, por quê? Porque eles produzem há tanto tempo para tanta gente que eles têm know-how, eles conseguem entregar uma qualidade de reprodução, então fazer os pares todos iguaizinhos, certinho, com as mesmas propriedades. Né? Se você for pensar assim, poxa, um tênis é um negócio que você produz milhões de pares. Eu preciso garantir que todos eles tenham uma homogeneidade de propriedades, né? Não pode o meu ser diferente do seu e diferente do seu, porque daí a gente não está falando do mesmo produto, né? Então, eles conseguem entregar isso num custo mais barato. E isso é o que, de certa forma, hoje faz o mundo inteiro refém da China, né? Porque, poxa, é lá que a gente produz praticamente tudo. Né? Eletrônicos, automóveis, né? Calçados, vestuário, quase tudo é produzido lá porque lá é mais barato de fazer, né? Então, se a gente pensa hoje assim, poxa, vamos fazer a nossa marca de microfone Stema, né? A gente vai avaliar, vai fazer o desenho e tal. Onde que a gente vai produzir, Bessa? A gente vai ver o custo. Tá, no Brasil custa tanto, se a gente produzir na Alemanha custa tanto, se a gente produzir na China vai custar muito mais barato. Pô, pra gente produzir, entregar num preço melhor pro consumidor, a gente vai acabar indo pra China, é o que praticamente todo mundo faz hoje. Então, o simples fato da China produzir há tanto tempo para as marcas ocidentais, né, fez os caras aprender a coisa e eles tiveram, assim como a Nike surgiu de pessoas que importavam os tênis e desenvolveram know-how ao ponto de a gente pode criar a nossa própria marca, os chineses fizeram a mesma coisa. Tipo, olha, a gente está produzindo para Adidas, para Nike, há tanto tempo que a gente pode criar a nossa própria marca e fazer um produto muito parecido, com propriedades praticamente iguais. E aí, né, você também contrata designers, enfim, coisa, né, para dar também, né, porque o que a gente percebe das marcas chinesas, elas brigam muito pelo mercado chinês. Assim, para eles hoje, se a gente pensar assim, até fiz uma pesquisa antes de sair daqui, né? Mercado consumidor de corrida, né? Então, assim, quantos corredores tem na China hoje? Ao redor de 120 milhões. Nos Estados Unidos é metade disso, 60 milhões de pessoas. Mas nos Estados Unidos ainda é o maior mercado consumidor do mundo. Então, assim, cara, eu não posso produzir o tênis chinês pensando só no mercado da China. Tem que pensar no mundo todo, mercado global, né? Não posso ficar restrito à China. Então, eles já fazem produtos pensando que tem um sucesso no mercado americano, que tem sucesso na Europa, né? Então, em outros lugares. Então, a gente percebe que, assim, eles tentam, de certa forma, usar a mesma simbologia, né? As mesmas tecnologias que já fazem sucesso através das outras marcas, só que agora com a marca própria. E aí a gente tem visto a ascensão gigantesca aí né, a Anta, a Xtep, a Li-Ning crescendo cada vez mais e marcas consolidadas como a Nike declinando, né, diminuindo, perdendo share, sobretudo na China, né, tem um movimento lá dos chineses usarem marcas chinesas e, poxa, é um mercado gigantesco. Quando ele muda de direção, você tem esse tipo de movimentação nos resultados das empresas, né? Então, né, hoje, por exemplo, a gente vê a Nike, perdendo não só interesse das pessoas, as pessoas querem saber cada vez menos da Nike. Poxa, a Nike, que era há 5 anos atrás a líder disparada em tecnologia, era de ponta, não tinha o que falar, era a única marca que tinha o tênis de placa que funcionava, e hoje tênis de placa é um negócio assim, todo mundo tem, então já não é mais um diferencial, né? E aí a própria Nike está com dificuldade de criar esse novo diferencial para voltar à liderança. Então, a China adotou essa estratégia. A gente aprendeu com os outros e agora a gente usa em benefício próprio. Interessante, né? A Nike liderou muito, né? Ela que liderou essa onda de placa, né? Foi a que surfou a onda no pré-pandemia ali, né? Pós-Jogos Olímpicos, 17, 2018. E assim, eu tô tentando puxar, eu não vou soltar essa informação porque pode estar errado, mas
quando eles começaram um projeto sub 2 horas lá, aquela história toda, né, com o Kipchoge, o cara que desenvolveu, apesar dele ter estudado no Canadá, eu vou até puxar, mas se eu não me engano ele é de origem chinesa, família chinesa, o diretor de projetos lá, que liderou todo o desenho da espuma Zoom X, aquelas contas de 4%, aquela coisa toda. Muito interessante. Podíamos ficar muito mais tempo aqui no tênis, mas eu queria aproveitar que você está aqui. Você quer alguma coisa de tênis que você quer perguntar antes? Que Não. eu vou mudar de produto. Vai dar um cavalo de pau. Vou dar um cavalo de pau aqui. Só a primeira coisa, se você percebeu que eles adaptaram pro Ocidente, talvez, essa coisa de usar animais, as cores que funcionam no mercado chinês, ou a Da dificuldade estética, né? deles de ter uma estética. É difícil lançar um modelo para cá e o modelo Zé Carioca pro Brasil. Ou até porque puxando uma coisa Brooks aleatória, a Brooks costuma fazer tênis de Natal nos Estados Unidos e vende uma loucura que o cara quer participar, quer usar e com guirlanda, vermelho, verde e tal. E aqui é uma coisa impensável, não sei se é falta de arriscar ou se não é muito o nosso perfil, mas você acha que eles estão se adaptando, estão de olho nisso, estão ficando mais parecidos com os ocidentais? Sim, até porque, assim, antigamente, falando assim, a minha primeira lembrança de tênis chinês era aquela coisa rebocada e tal. E todos esses daqui, eu sou mais discreto. Eu usaria todas, cara. Tô aqui, ó. O perfil já, não sei se tem a ver isso. Que, por exemplo, a New Balance todo mundo gosta porque tem a beleza junto. É a tecnologia, Sóbrio, é o né? preço, junta tudo. Se a gente for pensar em design hoje, que está em alta, eu acho que as duas marcas assim que mais despontam em termos de design é a New Balance e a On. Né? As duas hoje, assim, pensando no pessoal do sneaker, estão assim, as cores mais neutras, que é feito, lógico, né, para o casual, mas que tem tecnologia para corrida, né? E as marcas chinesas, assim, uns 5 anos atrás, era aquela explosão de cores, né? Então, a referência a animais, referência aos signos do calendário chinês e tal, que era uma coisa que o ocidental não conseguia entender, né? Tipo assim, cara, onde é que você tá querendo chegar com isso? Eu não consigo entender o visual do teu tênis. Agora você já vê uma coisa mais limpa, mais sóbria. Então, né, só 2 cores aplicadas, a logomarca aqui, então, né, tudo certinho, que eles estão se ocidentalizando, de certa forma, mas eu acho que sem perder a identidade. Porque também é uma forma de você bater na tecla de que o Made in China é um bom produto. Eles não querem esconder a origem da marca, né? E eu acho, sim, que no futuro o Made in China vai ser tão prestigiado quanto, por exemplo, o Made in Japan, né? Sim. Que, aliás, a indústria japonesa, né, no final ali, logo depois da guerra, anos 50, anos 60, tinha muito esse preconceito. Olha, o produto japonês é só uma cópia do produto americano, do produto europeu. E com o tempo eles também foram se especializando, criando a identidade própria. E hoje, poxa, um produto feito no Japão tem um alto prestígio pra gente aqui, né? E com certeza a China vai chegar lá. Então eles estão encontrando a linguagem própria que respeita a origem, mas que é aceita globalmente, né? Então você não pode deixar de conversar com o mercado consumidor chinês, mas você também tem que abrir portas para conversar com o mercado consumidor global, e eu acho que eles têm conseguido, sim, eles estão melhorando muito, né, o visual dos tênis, assim, em termos de acabamento, a caixa do produto, que, querendo ou não, é o primeiro impacto que você tem quando você recebe a caixa em casa, assim, nossa, você vê a caixa linda, cheia de aplicação colorida, bonita e tal. Então, você vê uma preocupação estética cada vez maior da China, mais uma vez citando o setor automotivo, mas antigamente os carros chineses tinham uma cara horrorosa. Você olhava assim, cara, não tem condição de eu querer. Hoje você olha, cara, você quase não vê diferença estética entre um carro chinês e um carro alemão. Assim, é aquela mesma linha de raciocínio. Sim. E então o tênis chinês tá também trilhando esse mesmo caminho. Dá seu cavalo de pau. Não, muito legal. Não, cara, e dá assim, cada resposta que ele dá vai abrindo e você vai juntando as coisas todas, É né? isso mesmo, né? Tipo, não, do Made in China, isso eu já mudei há um tempo dessa percepção, que eu acho que vinha muito, assim, o Alfredo, que veio aqui da Pix, né, que tem uma trading que traz não só, enfim, produtos, né, só a Pix, mas traz um monte de coisa. Ele falou muito falou, cara, o chinês, ele tem uma cultura de negócio, assim, ele quer fazer o negócio acontecer. Então ele falou que muito disso
não sei se foi com essas palavras, mas dessa qualidade inferior que a gente está acostumado é muito do que a gente pediu para eles fazerem. Ele deu um exemplo assim, falou, cara, eu não lembro do que foi, mas você quer fazer uma caixa de som lá, não sei o que custa $3. Cara, eles vão dar um jeito e vão te entregar. Mas eles sabem fazer para JBL, que vai custar $50, é uma puta qualidade, perfeita, mas se você vai lá e fala, cara, não dá, esse preço não dá, me faz por 5. Ele falou, cara, a natureza deles é assim, eles vão querer fazer negócio com você. Aí vai acontecer, né, de qualidade diminuir, né, tudo, mas vão te entregar alguma coisa. Então, eu acho que para mim já mudou muito, igual você falou, mudou do Japão lá atrás. A Coreia teve um período disso, né? A Coreia do Sul e a China, eu acho que agora já, na verdade, já mudou. Assim, se você realmente quiser se informar, você já vai entender que mudou. Só para aproveitar esse finalzinho aqui, sobre você falar um pouquinho de outros produtos. Então, por exemplo, a Huawei, a gente até gravou com o PR da Huawei Brasil, tem um episódio antes desse. Na verdade, talvez uns 2, 3 antes desse, que estavam com o relógio lá, o GT2 Runner, que até o Kipchoge e o Mo Farah são garotos propagandas, com preço também competitivo. Como que você vê essas entradas de marcas chinesas em outras áreas, né? Que são, por exemplo, hoje é bem estabelecido a Garmin, acho que a Garmin continua sendo, acho que na pesquisa de vocês mesmo. Virou a referência, né? Tanto para ver a Nike caindo, quanto a Garmin caindo. A Polar eu achei que ia ser um pouco maior, mas enfim, como é que... O que você vê dessa outra área para corrida? E até adicionando, se o tênis certo, eu sei que vocês falam de meia, se vocês têm planos de falar de outros produtos, outras coisas ligadas à corrida. Por exemplo, no relógio GPS, então, né, que é talvez junto com o tênis o objeto de maior valor agregado para o corredor, né? Então, assim, poxa, depois de comprar meu primeiro tênis de corrida, que eu fui atrás de comprar o meu primeiro relógio para parar de correr com o celular e tal, né? Ter o monitoramento dos batimentos. E, por exemplo, na nossa pesquisa, então, a database é 2025, a Garmin é líder, disparado, 48%, se não me falha a memória, então praticamente 50% das pessoas usam Garmin. Em segundo lugar está a Amazfit, que é a marca chinesa, né? Se não me engano, subsidiária da Xiaomi. Com 19%. Só depois vem Apple Watch e as pessoas com Galaxy, então da Samsung, né? Lá atrás, acho que com 2% a gente tem um empate técnico entre a Polar, que também é uma marca, não me engano a origem dela é finlandesa, e junto com ela já está a Huawei. Então, né, a Huawei está fazendo um investimento grande no Brasil, acho que há uns 2 anos, e a porta de entrada deles é fone de ouvido e relógio, né? Porque smartphone tem todo aquele bloqueio com a loja de aplicativos do Google e tal, então gera um pouquinho mais de rejeição no público, mas fone de ouvido você consegue parear com o seu celular de qualquer marca, e o relógio também. E lá embaixo tem a Corus, que também é chinesa, né? Que até pouco tempo era patrocinador do Kipchoge. Kipchoge agora trocou uma chinesa pela outra, né? Saiu da Corus e agora foi para a Huawei. Em termos de qualidade, cara, eu diria que é tão bom quanto qualquer Garmin, tá? Que eu já testei. Então, em termos de confiabilidade, né? O sinal do GPS, medição do batimento. O aplicativo, talvez, ali, que eu acho que varie bastante de uma para outra, né? E assim, por exemplo, para mim, o pior aplicativo para relógio GPS é o da Garmin. É péssimo. Para você achar qualquer coisa, não é intuitivo, é cheio de gaveta, horroroso, é horroroso. E as outras marcas, elas trabalham muito bem isso, porque assim, poxa, se o cara tá trocando de marca, eventualmente está saindo um Garmin, eu tenho que entregar alguma coisa que é legal para ele. Pô, o aplicativo hoje faz parte, onde você olha o seu treino, você planeja, muda ali o status do relógio. Então, isso também é um diferencial. E o preço, né? O preço não tem como. Se a gente bate hoje, assim, o preço de um relógio intermediário da Garmin, o 265. No Brasil, oficialmente, ele é um relógio de R$3.000. O da Huawei, né? O GT Runner 2, ele custa 1.600. Sim. Então, assim, é praticamente metade do preço. Entrega praticamente a mesma experiência, né? Claro que tem a questão da confiabilidade, né? Muitas pessoas não testaram, então você tem menos gente testando, menos gente que você conhece que testou e pode dizer que, é legal, né? Mas isso depende do investimento, de divulgação, de, olha, a própria Huawei demonstrar que realmente o produto deles entrega uma experiência tão boa quanto, custando mais barato. Fone de ouvido, mesma coisa, também é um outro nicho que a gente está monitorando.
Porque assim, tirando os corredores de elite que disputam pódio, né, que não pode correr com fone de ouvido, a maior parte do corredor gosta de correr ouvindo uma música, ouvindo um podcast. Aliás, muita gente deve estar ouvindo a gente agora nesse momento, correndo, fazendo longão, com o seu fone de ouvido, né? E assim, fone de ouvido também é um oceano de possibilidades. Você pode ir lá para o fone mais caro de R$ 4.000, ou pode vir para um fone de entrada, certamente chinês, que vai custar ali na casa dos R$ 100, né? Então você tem muitas opções, um range muito grande, e boa parte das marcas que entregam uma boa relação custo-benefício é de origem chinesa, né? Então, também acaba sendo o primeiro produto da marca que a pessoa conhece. Olha, testei, gostei, entregou, né, boa fidelidade, boa qualidade, durabilidade, bom custo-benefício. Então, talvez eu possa conhecer outros produtos. E aí vai indo, né, e conhecendo cada vez mais e montando o seu ecossistema, que é o que toda marca de tecnologia quer, que você monte o seu ecossistema. Então, no caso da Huawei, o último ponto lá é você chegar num smartphone deles, né? Mas você pode começar pelo fone de ouvido, né, que é um produto bem mais acessível. Então, pensando assim em tecnologia, também se fabrica na China, também tem marcas chinesas. Então, eu acho que o movimento vai ser muito parecido. Então, acho que a liderança consolidada da Garmin, logicamente, está ameaçada conforme outras marcas forem chegando no Brasil. E aí é mesma história, né? Chegando oficialmente, trazendo garantia, né? Então, atendimento ao consumidor e trazendo por um preço mais acessível. Consequentemente, as pessoas vão dar mais possibilidade, vão dar mais oportunidade para, de repente, sair de uma marca consolidada mais cara e vir para uma marca, né, emergente que está entregando uma boa relação custo-benefício. Muito bom. Uma última, o live commerce, que é uma coisa que a gente tem notado, as marcas chinesas são muito fortes na China com isso. Tem prédios inteiros com gente fazendo live commerce 24 horas. A gente bateu papo com as pessoas e é assim, eles mostram isso, tipo, tá vendo aqui? E o pessoal trabalhando e vendendo e tal. Você acha que é uma coisa que vai pegar ou não é muito da nossa cultura? Ou vocês já estão olhando um pouco para isso até para fazer como tênis certo, se não for nada assim? A gente ainda não testou esse modelo, né? A gente já viu, assim, algumas tentativas, né, de algumas marcas tentando fazer, assim, o desempenho não tem sido tão animador, né? Se fosse, assim, eu acho que certamente essas grandes plataformas de comércio online já estariam fazendo, né, direto esse tipo de coisa. Talvez seja uma coisa ainda muito incipiente, pode vir a se tornar um grande modelo de negócio, mas no momento a gente não vê assim isso, né, não no cenário atual como sendo, né, de grande potencial. O que a gente vê, claro, são as próprias plataformas, né, criando então seu conteúdo. Se a gente for ver o TikTok Shop, né, que assim, cara, hoje é um negócio que se retroalimenta, né? Você lança o produto, cria o conteúdo gera venda e aí você cria outro produto e assim você vai indo, né, atrelando uma coisa a outra, né? Então, de certa forma, ele trabalha nessa mecânica, né? Então, a gente produz o conteúdo, a gente fala sobre o produto, a gente entrega o link da pessoa, entrega o cupom, todo mundo ganha, né? A loja vende, o consumidor paga mais barato e a gente ganha a nossa comissão. Então, por enquanto, é um modelo que a gente vê funcionando muito bem. Talvez a questão do live commerce possa funcionar futuramente, né, nesse ponto, mas o que pra gente é prioridade, e isso sempre foi assim, cara, a nossa preocupação número 1 é o que o nosso público quer, não é o que a empresa ou a marca quer vender, é o que o nosso público quer conhecer, quer saber através da gente, nosso know-how, nossa expertise de mostrar, né, os produtos. Então, é o nosso cliente número 1, é o nosso seguidor. Então, é ele que diz pra gente o que ele quer saber e a gente vai atrás de produzir conteúdo e, eventualmente, claro, conseguir monetizar isso para fazer com que o negócio se torne sustentável, né? Então, se a gente vê que as pessoas têm interesse nesse tipo de modelo, certamente a gente vai atrás, vai fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que o contrário, eu acho que assim, quem sabe vocês fazem live commerce para catapultar a venda, assim, cara, se o nosso público não está interessado, a gente não vai fazer, porque não vai funcionar. Legal. E aí, Carlos Gueiros? A Anta, você acha que ela chegaria como Anta ou você acha que ela chegaria como Puma? Olha, o nome Anta no Brasil tem essa particularidade aí, né? Eu acho que por mais que você tente divulgar que não é Anta, as pessoas vão acabar chamando de Anta, não tem como. E eu acho que a Puma, ela é uma marca
no Brasil, muito vista, né? Então, por exemplo, na geração Z, que é a geração de interesse nesse momento, né? A galera usa os tênis da Puma no casual, né? A moda da Puma, né? Gosta. A Puma funciona meio que como aquela antítese alemã para Adidas, né? Então, assim, eu quero ter a estética alemã, mas eu não quero usar o tênis da Adidas. Então, você usa da arquirrival, no caso, a Puma, né? Então, eu acho que pensando assim, a Puma já é uma marca estabelecida, consolidada no Brasil, tá no futebol, que é uma coisa importante, patrocínio do Neymar. Então, eu acho que é um caminho mais fácil do que você apresentar uma marca nova. Por mais que você diga, olha, eu sou uma gigante lá fora, a Brooks também é, a Saucony também é, e nunca tiveram sucesso aqui. Então, talvez através da Puma seja mais fácil, né? Mas eu não sei se é isso que os chineses vão querer, né? Eu acho que, assim, eles querem fazer com que a marca deles seja notada, seja vista, seja reconhecida. E aí depende de investimento de publicidade e dinheiro para isso eles têm, né? E talvez é isso, né? Eu penso assim, poxa, a Anta, ela tem possibilidade de se tornar uma gigante global, então para fora da China. E aí o que eles pensam? Bom, claro que o mercado americano é o alvo, né? Só que aí tem toda essa disputa entre Estados Unidos e China. Então talvez eles comecem pela periferia. Então assim, cara, eu tomo conta da Europa, eu tomo conta da América Latina, War, e aí eu vou cercando até finalmente chegar onde eu quero. Então seria uma estratégia, né? O nosso mercado é muito menor, né, do que o mercado americano, mas ele pode, né, por exemplo, o Brasil é uma plataforma para criação de conteúdo, né, rede social, né, poxa, a gente vai ver assim, quais são os canais de corrida no YouTube que tem maior número de seguidores? Um canal brasileiro que fala português é um dos maiores, se não o maior, né? A gente vê os canais americanos, equivalente ao nosso, tem um número de inscritos, de visualizações menor, né? Então, pode ser um jeito, né, deles acabarem chegando. Então, eles precisam divulgar a marca Anta, né, para o mundo. Não só a Puma. Eu acho que, assim, beleza, você trabalha a Puma, é um caminho mais fácil, mas eu acho que, sim, eles vão tentar, sim, trazer a marca própria deles, né, para bater de frente e se tornar aí a terceira potência junto com Nike e Adidas. Muito bom. Você, funcionário do governo chinês que está assistindo esse episódio, né? Na VPN, escondido. Você acabou de descobrir, né, com essa informação. Na verdade, você já deve ter descoberto no episódio do Edu que o maior canal, com muito orgulho, de tênis, sobre tênis, é brasileiro, fala português. É só pôr uma IA ali que você já... Cara, toda essa enxurrada de conteúdo já está disponível e pronta, né? Você pode refinar, joga todo o conteúdo de vocês na... Como é que chama a plataforma de vídeo da China? É o WeChat. Tem o WeChat, mas que também tem vídeo. O Bilibili e o Red. Red é meu Instagram e Bilibili é o YouTube. Isso. É vocês se conectarem aí, a gente ajuda, tá? Pode falar com a gente que a gente entra no meio. Muito bom, assim, tem muitos assuntos. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui mais vezes. Já estamos com mais de 1 hora aí. Carlos Gueiro, sabe para onde que ele vai hoje? Para onde que ele vai? Para onde você vai hoje, Vamos Carlos lá, Gueiro? Cidade do Cabo. Eita. Cape Town. Vai correr a maratona de Bom, Cape Town. quem tá ouvindo já sabe o que aconteceu O resultado, com ele, com o que você acha Cabo que vai Santos. acontecer? Eu acho que vai ser bem bacana como experiência, que até ouvindo o Rodrigo hoje, que diz que tem esse lance do perder peso, tem esse lance de você treinar e estar pronto para o desafio, que, vamos dizer assim, para quem gosta e acompanha e compra tênis e vê canal, é bacana você estar pronto para chegar lá e não vai sofrer, vai chegar até o fim. E tem o negócio quando junta a festa. Você vai para a Maratona do Rio, vai ter gente, você vai para Porto Alegre, vai ter o Kipchoge, e lá vai ser a mesma coisa. O Campeonato Mundial tem as pessoas, os velhinhos, né? O retiro dos artistas de endurance vai ser lá. E aí é uma turma que vai se encontrando. É o gente mundial que você nunca lá, viu né? na cidade da pessoa, mas vai todo mundo para as corridas, e o Mundial de idade vai valer essa estrela provisória. Então, Kipchoge vai estar lá. vai ter um monte de cara conhecida na Expo, de brasileiro, ou gente que vai nos mundiais, que vira, assemelhando um pouco com Boston, que o cara, as pessoas que mais classificam para Boston são as que correm Boston, porque o cara já ganha o índice, ano que vem já tem a vaga, ele entra numa marmota infinita, e então o cara do mundial, ele classifica no mundial pro mundial que vem, então esse cara vai ficar vítima da prova que for proposta como mundial. Então são caras conhecidas, mas é dinheiro para Abbott. Gente, todo mundo, você fala, vamos correr em Marte? O cara faz a mala e vai. Então tem esse lance aí de um submundo aí.
Então vai ter essa camada a mais de encontrar as caras conhecidas e vai ter bastante gente por lá. Qual tênis você vai correr? Eu tô com dois, um chinês e um japonês ali Eita. Qual chinês que você tá na um dúvida? Linin Feijian 6, Opa, isso é bom. que ele tava falando do efeito, até uma questão, né, se sentir o efeito ajuda ou receber o efeito sem sentir o impulso, até que ponto... Uma pergunta filosófica. Eu gosto de sentir o impulso, a sensação de que eu tô ganhando uma ajuda a cada passada, mas eu acho que tênis iguais, que possam parecer mais duros, mas que tenham retorno de energia, o chinês é engraçado, em muito review ele mede o retorno de energia, você deve saber melhor como calcular isso, e ele fala, esse aqui é 94%, esse aqui é 93%, e eles ranqueiam em retorno de energia. A gente acredita, né? É. Que é essa coisa, o chinês também agora tem esse lance de esse tênis é para quem vai correr abaixo de 3,30. Tipo, 2,30, sei lá. Aí você fala, ó, o nicho do cara, né? Tipo, vai sobrar 20 pessoas para comprar o tênis. E se nenhum dos Mas eu 20 acho que quiser... entra naquilo, ele cria um hero lá que depois ele pode, né, pô, não é pra mim esse, mas, né, valida um pouco e... A Fórmula 1 são 2 pessoas só que correm com o carro, né? Mas inspiram uma quantidade enorme, aí, Exato, claro, para os outros E produtos se abaixo. tivesse a venda, ia aparecer uns caras na Cidade Jardim aí. Aí, dirigindo. Muito bom, cara, ó, muito obrigado novamente, eu acho que foi muito, muito interessante para quem ouviu, somou bastante, acho que juntou muitas pontas dos episódios anteriores, com certeza, né, vamos querer chamar mais vezes para vir aqui, acho que você que ouviu até aqui, você que está aí no Spotify, tá no YouTube, esse conteúdo chegou de graça para você, então interage, comenta, dá um like, compartilha com os amiguinhos no grupo de Instagram, né? Manda lá, manda no grupo lá, hein? Os episódios vocês têm que mandar Opa. no grupo de vocês lá. Mandar, sim. Vocês conseguem mandar no Telegram? sim. Temos, acho que 20 mil pessoas lá no grupo de discussão. O pessoal cita bastante o sistema lá. Manda, então manda lá, manda. Imagina, deve ser uma loucura lá, né? Mais alguma coisa, Carlos Gueiros? Não, assim, a gente pode... Eu sempre pergunto mais alguma coisa, porque assim, eu sei que ele tem muita coisa, mas coisa que... Não, eu ia até soltar uma que não é nem tão chinês, de certa forma, mas eu gosto muito que o Sérgio Rocha acompanha as pessoas que ganham as corridas, né? Mas ele só cita os tempos, mas a gente não tem um shoe count legal dos vencedores amadores. Isso ia ser legal para ver em que momento que o chinês vai começar a participar do mundo amador. Então... Mas deve ser difícil para medir isso, né? Você teria que usar os contatos para mandar perguntar. Aquela menina que chegou em quarto tava do quê? Por que não saiu na foto e tal? Mas esse ia ser uma coisa bacana, até para ver em que momento que o brasileiro, o amador exigente, vai começar a usar o chinês, que isso seria um turning point aí. Eu já fiz um shoe count para uma maratona uma vez, cara, enlouquecedor. Assim, você avalia, 8 mil pares de tênis, você tem que saber a marca, você tem que saber o modelo e saber se é original, porque já tem gente correndo com tênis falso, né? Mas isso é assunto para outro episódio. Mas, ó, hoje você, antes de ir embora, você tem que falar uma palavra, quer dizer, que palavra que a gente vai jogar para ele falar ou você... Tem alguma? Hoje Não pesquisei nenhum. Sobre tênis. Vamos lá. Como é que é tênis? Tênis. Tênis em chinês. Que a gente já aprendeu na última com a pique lá com o Alfredo foi Ganbei, né? Que é o brinde, né? Que ele trouxe aquela cachaça chinesa. Quando abriu aqui o cheiro, cara, 50 e pouco % de álcool. Como é que é tênis de corrida? Pao Xie. Fala no microfone aí. Pao Xie. Pao Xie. Vamos anotar que essa precisa ficar. A gente tem que insistir, repetir essa na próxima. Então estamos com Ni Hao, Zaijian, que é o tchau, Tie, que é o obrigado, Ganbei, que é Tintim, e Pao Xie, que é tênis. E a última coisa, você iria na excursão com a gente pra China? Iria. Nesse momento eu tô planejando uma ida até o Oriente, mas é pro Japão. Então passar por cima. Mas aí com a gente você vai pra China. A gente pode ir pra China. Então, muito bem. Então, bom, muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Se inscrevam no canal. Lembra que Sistema China também a gente criou um Instagram ali para ir, né, colocando em ordem cronológica do que a gente está falando, né, para não se perder no meio dos conteúdos do Sistema.
Se você tá no YouTube, tem no Spotify também, então você consegue ouvir no carro, ouvir quando você tá correndo. E se você tá no Spotify, tem no YouTube também, se quiser assistir lá na sua TV, na Smart TV. Comenta e Zaijan. Zaijan. Valeu!